Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Localize na sua Bíblia a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ler o verso 4 e 5. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas, melhor dizendo. É que eu falei Lucas ali e fiquei pensando no Lucas. Luquinhas é meu amigo, né, Lucas? Você é vaso de Deus. Louvado e glorificado seja para todos sempre, pela oportunidade que o Senhor nos confere uma vez mais de estarmos na nossa casa, ministrando a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus abençoe os nossos pastores. Eu me sinto grato. Deus abençoe. Viu, pastor Marcos, pastor Eliseu? Texto famosíssimo da Bíblia. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Diga comigo, da condição de escravos à adoção de filhos. Toma o teu assento, é sobre isso que vamos falar nesta noite. Paulo é protagonista de uma verdadeira ruptura entre judaísmo e cristianismo. A igreja primitiva, os primeiros cristãos eram constituídos de judeus. Isto significa dizer que, ao entregarem a vida ao Senhor Jesus Cristo, ao reconhecerem o Senhor como o único e salvador de suas almas, por serem judeus e viverem uma tradição judaica há muito tempo, você vai perceber que mesmo cristãos, eles continuam com uma tradição judaica. Isso é perceptível em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que Pedro e Tiago e João vão orar no templo, na oração da hora nona. Isso era um costume não cristão, mas judaico. E o templo ali não é um templo cristão, era o templo judaico. Eles tinham costumes judaicos, eles estavam com a tradição intrinsecamente dentro deles. Eles estavam relacionados intrinsecamente com a tradição judaica. E esta ruptura, este desmembramento, esse desligamento vai nascer no tão grande apóstolo Paulo. Através das suas cartas de Gálatas e Romanos, ele vai dissertar de uma maneira extraordinária a superioridade da lei sobre a graça. Ele vai ensinar que ninguém é justificado pela lei, mas justificado pela graça. Ao escrever a carta aos Gálatas, ele vai combater um grupo que estava infiltrado dentro da região da Galácia. Segundo alguns historiadores, a região da Galácia, existia um grupo de igreja localizado ali dentro, grupos, melhor dizendo, de várias igrejas localizada dentro da região da Galácia. E ela era dividida em duas partes, a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Paulo vai escrever a Galácia do Norte. Um grande especialista em Novo Testamento chamado Valdecir Gonzaga vai dissertar sobre isso. E ao combater, ao escrever esta carta, ele vai falar de uma maneira extraordinária desta superioridade. Eu gosto de Gálatas 4:4, quando ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A expressão plenitude dos tempos é pleromatou cronos, que traz uma ideia, no grego, pleromatou cronos, que traz uma ideia de um tempo exato, de um tempo preciso. O mundo estava preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo. A geografia da Palestina estava preparada através das construções romanas que haviam sido feitas. E estas grandes estradas facilitou a propagação do evangelho naquela época. A língua que era falada era a língua grega, a língua universal, como o inglês da atualidade. Qualquer pessoa que fala inglês consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo. Isso ajudou a difundir a pregação do evangelho.
E os judeus que pregavam Yahvé, o único e verdadeiro Deus. Uma pena não terem reconhecido o seu filho, até porque eles não podiam acreditar que o Deus Yahvé Todo-Poderoso poderiam se encarnar. Por isso os judeus não reconhecem Jesus como uma divindade, mas só como um grande profeta. E nem como um grande Messias, nem como Messias, porque Messias para eles era uma autoridade política, um líder militar que viria libertar Israel do jugo de Roma. Este grupo de judaizantes estava dentro da região da Galácia, difundindo, dizendo que para ser salvo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, vale lembrar que vicário significa substituto, o sacrifício substituto de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para a salvação do homem. Significa dizer que eles pregavam que para o homem ser salvo, tinha que se circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que praticar todas as práticas da lei. E Paulo, em uma dissertação extraordinária, vai falar sobre isso. Aí ele continua: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, plenitude, tempo preciso, perfeito, no tempo certo, nascido de mulher, para cumprir a palavra de Gênesis 3,15, da semente da mulher. Eu já preguei uma mensagem aqui e até introduzi esse assunto, dizendo que mulher não tem semente. Quando Jesus fala em Gênesis 3,15, da semente da mulher, é um grande mistério, essa mensagem está até na internet. Mas não vamos falar sobre isso. Nascido de mulher, para cumprir Gênesis 3,15. Aqui é mais extraordinário. Nascido sob a lei. Você sabe que a palavra sobre significa acima, e a palavra sob significa abaixo. É isso que Paulo está dizendo. Cristo vem abaixo da lei. Não existe maior exemplo de submissão à autoridade do que o próprio Cristo. O texto está dizendo que ele vem submisso à lei. Como eu coloquei uma palavra no Facebook esses dias, aquele que compartilha a lei, na pessoa de Deus Pai com Moisés no Sinai. Agora ele vem aqui na terra e vem ser submisso à sua própria palavra. Mas por que ele não pode contradizer a lei e tem que se submeter à lei? Porque João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No grego, em arrê, em rologos, kairologos, em proston, theon. Aí o versículo 14 eu gosto, quando diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão, habitou, é iskenosen, que significa aquele que tabernaculou no meio do seu povo, aquele que armou o seu tabernáculo no meio do seu povo, aquele que armou a sua tenda de adoração no meio do seu povo. Logo, se Cristo é o Logos, que é a palavra encarnada, ele não pode se contradizer à palavra escrita. Se Cristo é a própria palavra encarnada, ele tem que andar alinhado à palavra escrita. É por isso que Paulo vai dizer que ele veio sob a lei, em submissão da lei. Como eu disse aqui, Jesus é o maior exemplo de submissão que já existiu. Eu gosto quando a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, mas quando pisou na terra, ele foi submisso à autoridade. Quer ver um exemplo? Quando Jesus vai ser crucificado, Pilatos olha para ele e diz assim: eu posso te crucificar, a tua vida está na minha mão, eu tenho uma palavra de vida ou morte. Aí Jesus olha para ele e diz assim: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não fosse te dado. Aquele que é Senhor de todas as coisas, se submete ao tempo. Aquele que é atemporal, que não se move no cronos. O que é o cronos? É o nosso tempo humano, minutos, segundos, dias, horas. Aquele que está aquém do tempo, aquele que passeia na eternidade, aquele que Isaías vai chamar de Pai da eternidade. Se ele é Pai, ele precede a eternidade. Agora ele vai se submeter ao tempo. E aí eu gosto de uma palavra do Heitzinger, quando ele diz no seu livro Cristianismo, ele diz que é como se Cristo absorvesse a temporalidade para dentro dele. Aquele que é atemporal, que é superior ao cronos, que se move no kairos, agora desce à terra para se submeter ao próprio tempo, por amor de uma igreja que está presente aqui esta noite. Cadê essa igreja? Levanta a mão para adorar o eterno.
Então guarda o que eu estou te falando, porque isso é muito sério. Nascido sob a lei, ele se submete à lei. Peraí, Eliardi, mas existem várias coisas na Bíblia que é contra a lei. E tem aquela história que todo mundo costuma dizer que agora nós estamos vivendo no tempo da graça, então a lei não serve para absolutamente nada. É aí que você se engana. Eu não estou querendo judaizar não, mas quem é que mata? Quem é que adultera? Quem é que cobiça a mulher do próximo? Não, Eliardi, eu não faço nada disso. Então automaticamente você está cumprindo os 10 mandamentos, o decálogo. Percebe isso? Cristo não é uma contradição da lei. É isso que é extraordinário. Cristo é o cumprimento da própria lei. Até porque a palavra lei, Torá, ela é instrução. Logo, ela não serve para justificar o homem. Ela serve para instruir o homem. O que isso quer dizer, Eliardi? Quer dizer que Deus criou o homem perfeito. Quer dizer que Deus criou o homem sem mancha. Quer dizer que Deus criou o homem sem pecados. Só que quando ele peca, ele é como um trem que descarrilha. Um trem foi feito para andar em uma linha, para seguir um percurso, para seguir um trajeto. Quando ele descarrilha, o que acontece? Tragédia na certa. O que acontece? Deus criou o homem perfeito, só que o homem transgride. Eu gosto de uma das palavras transgressão no Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 51, versículo 1. A palavra hebraica ali é pechá, que significa uma rebelião, uma revolta contra o próprio Deus. O homem sai debaixo do governo do Eterno e se revolta contra Deus. Também gosto de uma outra expressão que está em Josué 22, 22. Ele usa a palavra transgressão ali no hebraico, é uma outra palavra, Maal, que significa aquele que ultrapassa um limite que foi estabelecido por Deus. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Porém, dentro desse livre-arbítrio, Deus estabeleceu limites. Deus diz, pode comer de todas. Só que o limite está aqui. A árvore da ciência do bem e do mal. Você é livre para fazer o que quiser. Mas estou dando um aviso. Aqui é o limite. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. E o homem morre. Significa dizer que ele sai. Ele ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. A própria palavra pecado no hebraico é ratá, no grego hamatia, que quer dizer errar o alvo ou ficar aquém de um padrão. O homem sai dos trilhos de Deus. Então Deus agora vai compartilhar com Moisés a lei lá atrás. Para quê? Para colocar o homem nos trilhos novamente. Só que eu acho algo extraordinário, que Paulo vai falar na carta aos Romanos. Ele diz que a lei é santa, que a lei ela é pura, que a lei ela é verdadeira. Todavia, a carne é mal. Então a lei está enferma pela carne. Logo, na terra, nenhum mortal poderia cumprir a lei em toda a sua essência. E como nenhum mortal conseguiria cumprir a lei, Tiago diz que se o homem cumprir todos os requisitos da lei, mas falhar em um, ele tropeçou em todos. Na terra não tinha justo para pagar o preço pela nossa eterna redenção, porque nenhum mortal conseguiu cumprir a lei em toda a sua essência. Então o que o Filho de Deus faz? Ele esquenou-se, habitou no meio do seu povo, veio submisso à lei, para cumprir aquilo que nenhum mortal conseguiu cumprir. Você pode adorar ao Senhor por esta palavra. Jesus disse assim, eu não vim abrogar, anular, cancelar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E ele cumpre, ele é o único mortal que consegue cumprir a lei em toda a sua essência. Como eu disse aqui, a lei ela serviu de aio, ela é instrução, ela significa instrução. E Paulo vai dizer isso em Gálatas 3:24, que a lei serviu de aio. O que era um aio, gente? No grego, aio aqui é paidagogo, que traz a ideia de um instrutor. Ele tinha a responsabilidade de pegar uma criança com 7 anos de idade e educá-la, ou seja, passar bons princípios. Onde essa criança ia, ele ia com a criança. Só que o paidagogo tinha um tempo para a sua finalidade terminar. E isso se dava na Grécia Antiga aos 18 anos de idade, dos 7 aos 18 anos de idade. Quando Paulo diz que a lei serviu de aio, ele está dizendo, ela serviu, Anderson Brum, como instrução por algum tempo, até chegar o tempo da plenitude dos tempos, quando Deus enviaria o seu filho. Você pode adorar o Senhor por isso? Peraí, Eliardi, mas a Bíblia fala
Em Gálatas capítulo de número 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei, significa dizer que a lei era maldita. É aí que você se engana. A lei nunca foi maldita, a lei sempre foi santa. Só que como somos carnais, não temos habilidade nem poder de cumprir essa lei em toda a sua essência, de algo que foi dado para nos beneficiar se tornou inimigo. Está entendendo? Como na terra nenhum mortal conseguiu cumprir essa lei. Por quê? Porque a lei apontava o caráter do pecado e denunciava o mesmo. Então quem vem? Vem Cristo, cumpriu o que nenhum mortal conseguiu cumprir. Hoje, ninguém mais é justificado pela lei como no Antigo Testamento acreditava-se que era. Hoje, nós somos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Peraí, Eliardo, Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito lá que Cristo é o fim da lei. E se Cristo é o fim da lei, ele está botando uma pedra. Só que a palavra Cristo é o fim da lei no grego é telos gar nomos Christos. E a palavra fim aqui é telos, que traz a ideia de uma finalidade ou alvo cumprido. O que o texto está dizendo é que a finalidade da lei apontava para um único norte. Que norte era esse? Cristo. É como um ônibus que sai daqui da estrada da Cacuia e vai para o castelo. A finalidade desse ônibus é te levar daqui até o castelo, a rodoviária, por exemplo. Só que a finalidade do ônibus de viagem é te levar de lá até o seu próximo destino. A finalidade da lei era esse percurso, levar de Moisés até Cristo. Só que só Cristo pode te colocar na presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. É por isso que Atos 4,12 diz: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sabe por que você pode entrar aqui esta noite e ter ligação com os céus? Porque há 2000 anos atrás alguém subiu na cruz do Calvário para pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. Oh, quando você estuda a história da igreja, você vai ver que todos os grandes pensadores da história da igreja, eles eram unânimes em afirmar, e posso te citar o nome de alguns: Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles diziam a mesma coisa, desenvolvendo a doutrina do apóstolo Paulo. O que eles diziam? Que nós já nascemos com uma natureza adâmica, corrupta e pecaminosa. O homem tem uma inclinação, já uma predisposição ao nascer para pecar. E isso é muito forte. Entenda isso. Ninguém, guarda isso que eu vou te falar, ensina o homem a pecar. Ninguém ensina o ser humano a ser egoísta. Isso vem do berço. Irmão, eu não sei o quanto isso fala com você, mas preste atenção que isso que foi desenvolvido através daquilo que Paulo vai dissertar em Romanos capítulo 7, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já estou fazendo. Quer ver um exemplo? Uma pessoa tem uma criança, um filhinho de 6 meses de idade. O pai e a mãe vêm com a criança para a igreja. E aí um adolescente desse, vamos dizer, diz assim: deixa eu pegar o seu neném um pouquinho. E aí eu já vi essa cena por diversas vezes com diversos pais. Aí a mãe e o pai pegam esse bebê e dá para um adolescente segurar. Aí vem uma outra mãe com outro bebê. Se a mãe pegar aquele outro bebê no colo, o bebezinho tem 6 meses de idade, ele não sabe nem o que é pecado, mas ele já começa a chorar, porque já sente ciúme desde os seus primeiros meses. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Quer ver um exemplo? Quem é pai aqui sabe, eu tenho um sobrinho lá e eu vejo isso diariamente. Minha irmã compra um brinquedo para ele. Ele brinca, enjoa, não quer mais saber do brinquedo. Tem 1 aninho, 2 aninhos. Aí, o brinquedo fica largado lá no quartinho dele de brinquedo. Se chegar outra criança e botar a mão no brinquedo, meu irmão, dá ruim. Porque ele atravessa a sala, corre até o quarto, vai lá e toma e diz: é meu. Quem ensinou ele a ser assim? Ninguém, absolutamente ninguém.
Então, esses grandes pensadores desenvolveram que nós já herdamos uma natureza adâmica, corrupta e pecaminosa. E Freud diz isso. Irmão, que Freud fala, e eu não estou falando de fé, eu estou falando de ciência. Ele diz que o homem é maldoso desde o ventre. É psicanálise. Que coisa forte isso, não é verdade? Portanto, os grandes pensadores dizem que não há nada em nós, nada, absolutamente nada, que possa agradar a Deus. Olha que coisa forte. Não há nada que possa agradar a Deus. E eles vão dissertar isso de uma forma extraordinária, porque estão combatendo naquela época da igreja medieval. O mundo está em transição da idade medieval para a idade moderna. Estão combatendo as vendas de indulgências, o Papa Leão X com a sua corrupção, a igreja católica que está completamente eivada de um sentimento de cobiça. E eles estão combatendo. É mentira que salvação se dá por obras. É mentira que salvação se dá por vendas de indulgência. Cada moeda que tilinta dentro ali do gasofilácio é uma alma que pula do purgatório. Isso é mentira, porque justificação não se dá por obras. Justificação se dá pela fé em Cristo Jesus. E isso não é doutrina de Agostinho, de Zwinglio e de nenhum dos reformadores. Isso é a palavra de Deus que fala. Paulo diz que somos justificados pela fé por meio da graça que há em Cristo Jesus. Então segura isso aqui que eu vou te falar. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, mas porque a graça infinita do Senhor Jesus nos alcançou, hoje nós podemos entrar aqui essa noite e sentir a presença inefável do Espírito Santo. Ah, como eu amo essa Bíblia. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo foi o único mortal que conseguiu cumprir a lei em toda a sua essência. Eu já disse uma vez isso aqui, que como ele é o único que consegue cumprir toda a lei, todo o Antigo Testamento, ele é o único que tem autoridade para trazer um Novo Testamento, porque ele foi o único que conseguiu. Então ele cumpre o Antigo Testamento, ele traz um Novo Testamento e valida esse Novo Testamento na cruz do Calvário. Os últimos minutos na ceia ali, que precedia a sua morte, a sua tortura na cruz do Calvário, ele levanta o cálice e diz: este cálice é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. O que Jesus está dizendo ali? A partir de agora, ninguém mais é justificado por obras da lei, mas pelo sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário. E aí eu gosto muito de algo que Lutero vai dizer, e o historiador Justo Gonzalez vai elucidar, ele falando sobre justificação. O que ele diz sobre justificação? Ele diz que o que é a justificação? Não é o ato de você ser pecador e se tornar santo, não. Por quê? Porque quando a obra da regeneração acontece na tua vida, quando o homem, por mais pecador, ele sai de lá e vem aqui à frente, ele rompe e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, pela fé, ele está acreditando na palavra que está sendo falada. Neste exato momento, ocorre o ato da justificação. E Lutero, e tanto Lutero quanto Calvino vão dizer que a justificação é como uma capa que Deus envolve o homem, mesmo o homem sendo pecador, uma vez que ele é justificado, não por seu próprio mérito, mas porque a justiça de Cristo foi imputada à sua vida, mesmo sendo pecador. Deus, quando olha da eternidade para o homem, ele olha e enxerga alguém que foi justificado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, concomitantemente, isto é, simultaneamente, ao mesmo tempo que o homem continua sendo pecador, porque ele aceita Jesus e ele não consegue deixar de pecar. Eu não estou falando de se prostituir, beber cachaça, cheirar cocaína, porque tem gente que acha que é muito, muito extremamente santo, até mais do que Jesus, não é verdade? Só que o crente aceita Jesus, mas ele ainda continua com inveja. Tem crente que tem inveja, sim ou não, irmão? O crente aceita Jesus, mas continua com orgulho. O crente aceita Jesus, mas continua com vaidade. Eu não estou falando de uma vaidade estereótipa, ou seja, do exterior. É o orgulho no coração do homem. Eu estou mentindo, irmão? Falou comigo, passou na rua, fingiu que não me viu, também vou fingir que não vi. Tem isso não, né, irmão? Então, significa dizer que nós estamos aqui e vamos ser alcançados por esta graça. A própria palavra graça significa favor imerecido. Eu não merecia,
você não merecia, mas Ele mesmo assim deixou o trono de glória, por 33 anos desceu na terra para cumprir o que eu e você não poderíamos cumprir. Você sente a presença de Deus por isso? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, no grego, exagoras, libertos por meio do pagamento de um preço, na verdade, resgatados por meio do pagamento de um preço. E essa palavra, no contexto greco-romano antigo, ela tinha um peso muito forte, exagoras, resgatado por meio do pagamento de um preço. Nós éramos escravos do pecado, vendidos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, porque sendo inimigos de Deus, Deus nos reconciliou através da morte do seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10, ele diz lá que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados por meio do sacrifício do seu Filho. O que significa essa palavra exagorasi? Significa resgatado por meio do pagamento de um preço. Vou dar um exemplo. Digamos que no mundo greco-romano, eu devo para o pastor Nobre 10 mil denários, pastor Nobre. Quer que pague logo, né? É assim mesmo que eles faziam no mundo greco-romano. E aí eu não tenho dinheiro para pagar e meu prazo é hoje, então eu me torno escravo dele, eu vou pagar com o trabalho. Se eu tiver fazenda, dinheiro, riqueza, ele confisca tudo que é meu. E aí a dívida morre. Mas se eu não tenho nada e eu sou um falido, eu me torno escravo do pastor Nobre. Mas digamos que meu amigo presbítero Robson Lima se compadeça da minha situação e diga: eu quero que o Eliardi não seja escravo. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá e falar: pastor Nobre, quanto Eliardi deve? 10 mil denários, vamos botar para reais. Quem deve 10 mil reais hoje está frito, né, irmão? Numa crise dessa. Quanto que Eliardi deve? 10 mil reais. Logo ele é seu escravo. Sim, meu escravo. Eu quero pagar. Posso pagar? Pode. 10 mil, pagou. Eu deixo de ser escravo dele. Há uma transferência de propriedade. Eu deixo de ser escravo do pastor Nobre e vou ser escravo de Robson Lima. Só que o Robson Lima não me comprou para me tornar escravo. Ele me comprou para me libertar. Então ele pegava e a cédula de dívida, que era contra mim nas suas ordenanças, ele riscava e chegava em uma praça romana e cravava num madeiro. E quem passasse por ali ia ler: exagora-se, liberto por meio, ou resgatado por meio do pagamento de um preço. Eu gosto de Paulo em Colossenses 2,14, quando ele diz: e a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ele arriscou e arrancou do meio de nós e a cravou na cruz. Hoje quem olha para a cruz tem que entender que você foi resgatado por meio do pagamento de um preço. Ai, você só está aqui porque foi resgatado. Há 2000 anos atrás alguém subiu na cruz do Calvário para pagar, e você sabe muito bem que não foi com ouro nem com prata, foi com o sangue precioso de Jesus, para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei. Agora, diferente do que muita gente pensa, tem gente que acha que Deus pagou uma dívida para o diabo. Não é verdade? Deus não pagou nada para o diabo, Deus não deve nada para o diabo. O homem pecou contra quem? Contra Deus. Ele ultrapassou o limite que Deus estabeleceu. Logo se torna inimigo de Deus. Se ele se torna inimigo de Deus, ele tem uma dívida com Deus. Por quê? A nota de promissória, que é a dívida, o homem não consegue pagar, então ele deve a Deus. Cristo vem, paga o preço da nossa eterna redenção, pega essa dívida de promissória e diz: Senhor, Deus e Pai, está aqui, ó, está pago. Eu estou mudando a condição dele hoje, de escravo para filho. Ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Era escravo, está livre. E tem mais, não para por aí. Para receberem a adoção de filhos, deixaram de ser escravo para ser filho. Só quem é filho levanta a mão e adora o nome do Eterno esta noite.
isso é muito forte. Eu gosto do que Jürgen Moltmann vai dizer. Ele diz que o conceito de Deus no Antigo Testamento, guarda isso, Pastor Nobre, era sempre de uma relação de um Deus rei, de um Deus soberano, para um escravo, para um servo. E a verdade, você vai ver Israel no Antigo Testamento sempre se relacionando com Deus, como um soberano, Senhor de todas as coisas, e ele sempre servo. E servo aqui no grego é doulos, que é escravo. O relacionamento de Deus com a humanidade é Senhor e servo. Em Cristo, olha isso aqui que ele diz, na revelação do Filho, Deus é revelado como Pai. Porque deixamos de ser escravos, pastor Eliseu, para sermos adotados como filho. Oh, alabaxandarai. Dia 1º de abril eu preguei aqui, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi essa data. E eu falei algo aqui, eu não sei se os irmãos se lembram. Mas presta atenção, eu preguei sobre o Mateus capítulo de número 6, falei sobre reino de Deus. E logo ali na introdução da oração do Pai Nosso, eu disse que ele orava assim, Jesus orou e nos ensinou a orar assim. Portanto vós orareis assim, Pai Nosso. Não é só Pai dele, ele está dizendo, a partir de mim, agora não é Pai só meu, é Deus também, é nosso. Ai, Jocandarás. Esse conceito de um Deus Pai só vem na pessoa de Jesus. Ai, Johasiandarab, ele quebra a distância que existia. Porque se é pai, é herdeiro. Se é filho, é herdeiro. Porque se é herdeiro, tem direito. E se tem direito, só tem direito porque alguém que tinha mais direito veio aqui na terra abrindo mão dos seus direitos para resgatar. É por isso que eu amo Jesus. Eu falei também no último culto aqui, falando sobre a justiça, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu disse que a justiça do homem, ela é baseada na meritocracia humana. Se ele recebe o bem, ele vai ter o bem. Se ele recebe o mal, ele vai ter o mal. E glória a Deus que a justiça de Deus, ela não é baseada na meritocracia humana, mas na graça e na misericórdia. Oh, aleluia. Então quando a gente olha lá para aqueles bandidos lá e diz, todo mundo tem que morrer, um bando de atribulado e tal, Jesus olha e diz, é uma alma preciosa. Se ele quiser, eu posso mudar a história dele. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, eu não sei como está o teu coração. O que eu tenho para te dizer é que se você quiser, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu não sei quantas pessoas entraram aqui esta noite, quebradas pela vida, arrebentadas pela vida, dizendo, eu vou para a igreja porque pode ser que lá tem uma esperança. E talvez tenham pessoas aqui dentro que tenham pensado em desistir da própria vida. Você só vai desistir de você se quiser, porque o meu Jesus não desistiu de você, e ele deu o primeiro passo nessa reconciliação. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, estava Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, a igreja, a palavra da reconciliação. É por isso que eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida. Não importa como você chegou aqui hoje, o que importa é o que ele quer começar a realizar na tua vida a partir desta noite. Então abra o seu coração e se entregue para ele, deixa ele mover a tua vida. Eu gosto de Jesus porque Jesus, ele não é preconceituoso. Ele não olha para a gente como os homens olham para a gente. Ele olha para a gente com um olhar diferente. E deixa eu te falar uma coisa muito forte aqui. Deus está cheio de vontade de mudar o conceito de muita gente a teu respeito. Basta só você abrir o coração e entregar-se a Ele essa noite, para começar a experimentar coisas extraordinárias. Olha isso aqui que eu vou ler, Lucas capítulo 15, eu gosto disso aqui. Lucas 15, versículo 1 diz, e chegaram-se a Ele, olha isso aqui, todos os pecadores e publicanos para o ouvir. Primeira verdade que eu entendo de Jesus, Ele é acessível. Porque chegavam-se a ele todos os pecadores e publicanos. Lucas 15, 1. E o texto diz, e os escribas e fariseus murmuravam dizendo, este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Eles estavam discriminando, os fariseus e os escribas, a atitude de Jesus. Porque Jesus se assentava para comer com pecadores e publicanos. Se eu perguntar para você aqui,
Quem são os homens mais odiados hoje da nação? Você vai dizer, é elite política, não é verdade? Sim ou não, gente? Só vejo a revolta do povo nas redes sociais e não tem, e dá para entender isso. Só que não se escandaliza com o que eu vou te falar, não. Se Jesus estivesse aqui e esses camaradas quisessem tomar vergonha na cara, Jesus sentava com eles para mudar a vida deles. Você acredita nisso que eu estou te falando? Tinha um lá que não valia absolutamente nada, o nome dele, Zaqueuzão. Não era publicano, o texto diz chefe dos publicanos, o que triplicava a revolta dos judeus com ele. Porque diz a tradição, Lawrence Richard, no livro Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, ele diz que o ódio dos judeus pelos publicanos era tão grande que, quando ele via um publicano, ele atravessava o outro lado da rua para nem a sombra encostar. Os fariseus descendiam dos Assidins, que significam leais de Deus, se consideravam os homens mais santos da terra. Portanto, sou santo demais para me misturar com essa ralé. Jesus diz, pois a minha santidade não é tão grande ao ponto de resgatar o mais vil dos pecadores. Ele é pecador? É, mas ele quer se arrepender? Ele quer mudar de vida? Então estou dentro, vou sentar com ele. E eu costumo dizer que a crítica que os fariseus e os escribas estão tecendo para Jesus aqui esse camarada se diz mestre em Israel, estão chamando ele de rabi. E ele está se assentando com pecadores e publicanos e comendo com eles. Dentro do contexto, e aí vários historiadores vão citar isso, Joaquim Jeremias, Jerusalém nos tempos de Jesus, e outros, por exemplo, Kenneth Bailent, Parábolas de Lucas também vai falar isso. Que o fato de você se assentar com alguém numa mesa significa que você coaduna, partilha, concorda do pensamento dessa pessoa. Ou seja, no carioca é farinha do mesmo saco, não vale absolutamente nada. Está sentado com porco, farelo come. Só que Jesus não se assentava com ninguém para se contaminar. A santidade de Jesus era algo extraordinário. Não era que nem a dos escribas e fariseus, que tem que se afastar para não se contaminar, não. A santidade de Jesus era poderosa, ao ponto dele se assentar com o mais podre dos pecadores. E esse pecador se sentir tão constrangido diante de uma santidade que não constrange ninguém, e largar a prática e ter uma vida transformada para a glória do nome de Jesus. Jesus vem para resgatar, irmão, ele não vem para perder tempo não, e a prova disso aqui é Lucas 15, vai contar 3 parábolas. Você conhece mais do que eu isso aqui. Lucas 15 conta 3 parábolas, parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida e parábola do filho perdido. Tudo está perdido. A ovelha se perde, o pastor deixa 99 no aprisco e vai buscar a ovelha perdida, a 100ª ovelha perdida. E quando resgata, traz para casa. Ele mesmo diz, Jesus contando, ele diz, há mais alegria no céu, escute isso aqui, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A festa só está completa quando um pecador se arrepende. Se tiver mais 2, 3, e fica melhor ainda. Então vai recebendo aí que daqui a pouco eu te chamo para cá. Tem uma ovelha perdida, tem um resgate, tem uma festa. Segunda parábola, da dracma perdida. O que era a dracma? Eram 10 moedas que a mulher usava com um cordão na testa e representava a honra da mulher. Se esta mulher saísse com 9 dracmas de casa, guarda isso que eu vou te falar, a sua reputação estava em jogo. É questão de honra resgatar isso que Jesus está dizendo. Está entendendo essa verdade? Se não tem resgate nem de casa, a gente tira o pé. Aí a Bíblia diz que ela acende a luz, varre a casa e vai buscar a 10ª dracma diligentemente. E quando acha a 10ª dracma, chama as amigas e vai fazer festa com elas. Terceira parábola do filho pródigo. Você conhece a história? Sem vergonha o tal de pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. Recebe a sua herança e vai esbanjar, gastar. E a Bíblia fala que ele vai viver uma vida dissoluta. Era sem vergonha, vai gastar com tudo. Se arrebenta, vai cuidar de porcos. Está com tanta fome que deseja comer comida de porcos. E quando ele percebe que daí é só para o abismo, ele diz, eu tenho que voltar. Porque até os trabalhadores da casa do meu pai têm mais dignidade do que esses camaradas que trabalham aqui. Então ele volta, e quando ele volta, o pai está assim, de braços abertos. E quando o pai o encontra, o que tem? Tem festa, tem resgate, alabarachandarabe. O que você acha que Jesus está fazendo em Lucas 15? Está dando uma resposta elegante para os escribas e fariseus. E aí Jesus vai contar a história do filho mais velho. Quem é o filho mais velho? É aquele que está com o pai todos estes anos.
é aquele que se acha o dono da justiça. Ele é a própria justiça personificada. Quando ele chega em casa, do campo, trabalhando, ele olha e diz: que festa é essa aí? Para um dos empregados. E alguém diz: lembra do perdidão do teu irmão? Sim. O loucão, aquele que saiu, gastou tudo? Sim. Voltou. E a festa? Teu pai recebeu de braços abertos e fez uma festa. Aí o texto vai dizer, olha isso, o texto diz que, presta atenção nisso, ele chama o pai vem, e ele diz assim: eu estou contigo todos estes anos, e o Senhor nunca mandou matar um cabrito para mim. Ai, tchau, rébia. Tem gente que tem um rebanho e está brigando por causa de um cabrito, não é verdade? Olha isso aí. Eu estou contigo todos esses anos, e tu nunca matastes um cabrito para mim. E agora? Como é que fica isso aí? Aí Jesus olha para ele e diz assim: meu filho, para que isso? Jesus não, o pai. Jesus contando que o pai diz: tudo que é meu é teu. Guarda isso que eu vou te falar. Uma característica extraordinária dos irmãos justiceiros, sabe qual é? É que ele está dentro da terra do pai. Ele tem todos os direitos da terra do pai. Mas o que é atribulado e saiu sabe muito mais dos seus direitos do que ele. Porque ele está dentro de casa e está fazendo uma algazarra porque o pai nunca matou um cabrito. E o pai está dizendo: meu filho, você não está entendendo. Ele saiu e levou o dele. O que tem aqui é tudo teu. E você está fazendo briga por causa disso. Tem gente que está dentro da casa de Deus, e guarda isso que eu vou te falar, e ele está brigando por coisas que não tinha que brigar, porque ele é herdeiro. Chandorres. Se gastasse mais tempo dialogando com o pai, ele diz assim: eu te sirvo. Olha o que o irmão mais velho diz: eu te sirvo todos estes anos. Ele era filho e estava vivendo igual escravo, servo. Deus está dizendo: eu já te transportei há muito tempo da condição de servo para a condição de filho. Alabarachandaraia. Significa dizer que você tem acesso. A porta já está aberta. A herança já foi liberada. Então toma posse do que é teu por direito. Eu te sirvo há tantos anos. Era filho e estava vivendo como escravo. Quantas pessoas são filhos, mas não tem mais intimidade de filho, para trancar a porta do quarto e dizer: Senhor, olha a minha situação. O problema não é ele que não quer te dar. O problema é que você já perdeu o endereço do altar e da oração há muito tempo. E Deus está dizendo: volta a trancar a porta do quarto. Em vez de ficar choramingando com o amigo A e o amigo B, não tem problema você desabafar. Agora, se você deixasse de contar as tuas lamúrias para qualquer um que você encontra na esquina e trancasse a porta do quarto para falar com o papai, nós éramos escravos, vendidos ao pecado, fomos transportados para a condição de filho. Então toma posse, você foi chamado para ser filho. E aí eu amo o que Jesus vai dizer: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus. Então Deus está dizendo: volta a trancar a porta do quarto, volta a estreitar relacionamento com o eterno, volta a gastar mais tempo na presença do Pai para começar a viver um tempo de novidade para a tua vida. Fica de pé nesta noite. Alabarassuri Anderebe. Cadê a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus? Cadê a primeira pessoa? Sai do seu lugar e vem, o Pai está te esperando. Está vindo aqui, gente, está vindo sozinho. Alguém pode acompanhar ele? Acompanha, porque esse é o Espírito Santo que está fazendo. Oh, aleluia. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Sai do seu lugar e venha. Deus está dizendo: deixa de viver como escravo. Está na hora de viver como filho. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te trazer para perto. Eu quero te revelar coisas grandes e extraordinárias. Está vindo a segunda pessoa para Jesus aqui. Oh, aleluia. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Cadê a terceira pessoa para Jesus?
Vem como em Pentecoste. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Sai do teu lugar e vem. Vem, que Jesus tem pressa na tua vida. Tá vindo a terceira pessoa para Jesus. Bem suavezinho. Cadê a quarta vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem, que Ele tem pressa. Oh, aleluia. Tá vindo a quarta pessoa para Jesus lá atrás. Vem. Alguém acompanha, não deixa ele vir sozinho não. Ele precisa se sentir abraçado. E enche-me de novo. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Sai do teu lugar, que ainda está dando tempo de vir. Segura um pouquinho. Irmão, isso aqui é obra do Espírito Santo. Eu estava pregando há mais ou menos 6 domingos atrás ali em Irajá. Minha esposa está aqui, ela é testemunha, porque ela, todo lugar onde eu vou, ela vai comigo. Jesus não me deu uma esposa, Ele me deu um presente. E eu estava pregando nessa igreja, uma igreja grande. E aí eu fiz um apelo. E uma pessoa só saiu do lugar e veio. Aí eu falei assim, tem mais alguém que ainda não aceitou Jesus? E aí só esse rapaz que estava aqui aceitou, levantou a mão. Ninguém, absolutamente ninguém mais. E eu falei assim, gente, é estranho uma multidão tão grande dessa, só uma pessoa. Aí fiquei insistindo no apelo, aí de repente lá de trás, como a igreja era grande, eu não vi, vem um rapaz saindo rápido e chega na frente e cai de joelhos e começa a chorar. Aí eu falei, olha que bênção, maravilha. E quando acabou o culto, ele me procurou e falou assim, o pastor, ele não sabe diferença de evangelista, pastor, até porque também ele não estava no culto e não viu quando eu fui apresentado. Ele falou assim, eu estava passando lá na rua, e de repente, na hora que eu estava passando, eu senti meu coração parar, eu ouvi uns gritos, e o pregador aqui grita, né? E ele falou que na hora ele sentiu parar e sentiu como se peso, um chumbo caísse dos pés dele. E ele ouviu uma voz dizendo, entra e se entrega ao Senhor Jesus Cristo. E ele entrou e se entregou. Aquilo ali eu fiquei na minha mente. E eu já sabia disso. Hoje eu tenho certeza mais absoluta ainda, que quem faz essa obra aqui é o Espírito Santo. Não é poder de oratória. E eu entendo já não de agora, mas de muito tempo, que na hora do apelo está acontecendo uma guerra, uma batalha. Alabachandarai. E a igreja vai entrar nessa guerra comigo. Eu estou profetizando nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que cadeias espirituais estão sendo quebradas agora. E eu estou profetizando que vidas estão sendo liberadas para se decidir. Espírito Santo de Deus, a tua graça é irresistível. Vai nesse coração, e traz, Senhor, traz. Faz cair toda a cadeia e algema espiritual, toda a fortaleza da mente, em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4. Cadê a quinta vida para Jesus? Você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Jesus te escolheu hoje para mudar a tua história. Sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você. Eu estou sentindo a presença dele neste lugar. Sai do seu lugar e venha. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que você está aqui dentro. O Espírito de Deus brada no meu coração. Vem. Eu não posso demorar muito. O meu tempo já foi. Você ainda está aqui dentro. Sai do teu lugar. Eu estou profetizando, você já foi liberado para tomar essa decisão. E aí eu vou falar o que eu sempre falo nos apelos. O homem olha para você e te julga pelo teu passado. Jesus, quando olha para você, a ótica dele é diferente. Não importa quem você foi até hoje. O que importa é o que Ele quer começar a fazer na tua vida a partir de agora. Então sai do teu lugar e venha. Venha, porque eu quero orar pela tua vida depressa. Oh, tá vindo ali. Carabachuriandaraia. Há uma unção de Deus neste lugar. Só não sente quem não quer. Jesus está mudando.
Escuta isso que eu vou te falar. Jesus está querendo mudar o conceito de pessoas ao teu respeito a partir desta noite. É hoje, sai do seu lugar e vem. Mas vem depressa, porque eu já quero orar. O meu tempo já passou aqui. Vem, eu quero orar pela tua vida. Se tiver alguém no telão, vem depressa, vem. Jesus tem pressa na tua vida. Tem 5 pessoas que romperam a multidão, e eu sei que não é fácil. Ai, Jocandarabi. Olha para mim, vocês que estão aqui, eu gosto sempre de falar isso. Não foi eu quem disse, foi Jesus. Foi Jesus quem falou. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem festa no céu. Jesus está da eternidade olhando para a ilha do governador e dizendo: tem 5 valentes que romperam a multidão. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O nome de você está sendo escrito no livro da vida. Oh, aleluia. Cadê a 6ª pessoa que quer fazer parte desse time? Sai do teu lugar e venha, porque eu já vou orar. Só mais uma vez o refrão desse hino. Tem uma batalha sendo travada aqui. A 6ª pessoa ainda está aqui dentro esta noite. Vem. Oh, só quem é crente levanta a mão e adora. Hoje é noite de resgate. Tua alma vale muito. Tua alma vale muito. Vem. Oh, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Quero o exército de Deus de mãos estendidas para cá. Oh, Joré, se andaraia. Eu estou profetizando nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, um novo tempo de Deus sobre estas vidas que estão aqui nesta noite. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, Deus está dizendo: até quando? Volta, é hoje. Vem depressa. Ele quer vir ao teu encontro. O primeiro passo na reconciliação ele já deu, que foi entregar o seu filho. Agora falta você. Então rompe a multidão e venha, porque ele tem pressa na tua vida. Cadê a 6ª pessoa aqui? Sai do teu lugar de mão levantada para eu te identificar, porque eu já vou orar. Cadê? Levanta a tua mão. Sai daí e vem para cá em nome de Jesus. Vem depressa, você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Olhos fechados. Pai bendito, eles são teus. Eles compõem a partir desta noite o corpo do Senhor, que é a igreja do Senhor. Eu estou profetizando nesta hora um novo tempo do Senhor na vida deles. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O milagre da regeneração, do novo nascimento começa a acontecer a partir de agora. Eu estou profetizando, Senhor, que vai ter um monte de gente lá fora da família que vai dizer: tá sabendo quem se converteu? Ele, ela, ele, não acredito. E vão ficar assombrados com a mudança que o Senhor começa a efetuar na vida deles. A partir de agora, gera vida no espírito deles. O desoer do Senhor, a vida de Deus, seja gerada agora no espírito de cada um deles, sendo vivificados para a glória, louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.